Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 31. Ilha Batia. Hospital. Embora tenha havido traumatismo craniano, estranhamente, o impacto não foi grave. Com algum repouso ele deve se recuperar. Entendido. Obrigado, doutor, respondeu Momonga categoricamente com um aceno de cabeça. O médico lançou-lhe um olhar complicado antes de sair do quarto em silêncio, com uma expressão sombria. No silencioso quarto do hospital, Momonga olhou para o homem inconsciente deitado na cama, com os lábios apertados. Ele expirou lentamente com a respiração pesada de frustração. Droga, droga, droga. Não muito longe dali, Tokikaki gritava com os olhos vermelhos, enquanto batia os punhos na parede repetidamente. Poeira caía do gesso rachado. Um após o outro, marcas do tamanho de punhos, algumas manchadas de sangue, se formaram na parede pálida. Ela me chamou de tio. Ela me chamou de tio. Tokikaki rugiu como um animal ferido. Sangue pingava dos nós dos dedos dele, mas ele não parecia sentir nada. Gion sentou-se imóvel ao lado da cama, com os olhos fechados e as mãos firmemente entrelaçadas na testa. Então, de repente, ela se levantou. Seus olhos delicados estavam vermelhos. Ela se virou bruscamente para o homem parado perto da janela, fumando um cigarro. Darren, como você consegue ficar aí parado fumando? Uma onda de raiva inexplicável subiu pela garganta dela, deixando sua voz rouca e embargada. Você não disse que era o Senhor do Mar do Norte. Você não achou que era tão poderoso. Darren não disse nada. Terminou um cigarro e acendeu outro sem parar. Isso só fez a fúria no peito de Gion arder ainda mais. Seus olhos brilharam de lágrimas. Dizer algo. Ela mordeu o lábio com força, com tanta força que deixou um corte profundo e sangrento. Aia. Darren soltou lentamente a fumaça e jogou a cinza do cigarro fora como se não tivesse ouvido uma palavra. O cinzeiro no parapeito da janela já estava transbordando, uma pequena montanha de pontas de cigarro. O quarto parecia um túmulo, silencioso e sufocante, como se tivesse sido construído para enterrar corações. Momonga olhou para Gion, que explodiu em um acesso de raiva repentino, abriu a boca como se fosse falar, mas no fim não disse nada. Sua expressão era confusa, difícil de interpretar. O que mais eu poderia ter feito? A voz do capitão da marinha finalmente quebrou o silêncio. Gion congelou. Ela viu um leve sorriso surgir no canto da boca de Darren, zombeteiro, amargo. Ele se virou lentamente para encará-los, com um sorriso frio nos lábios. Ele olhou para o relógio na parede. A cor desapareceu do rosto de Gion. Ela não tinha nada a dizer. Porque o que ele poderia ter feito? Ele era apenas um capitão, apenas o chamado Senhor Supremo do Mar do Norte. Mesmo que o próprio almirante Sengoku estivesse lá, o resultado não teria mudado. Eles estavam enfrentando um dragão celestial. Um nobre mundial, um dos dragões celestiais que possuía todos os privilégios imagináveis. Se eles tivessem ousado resistir, se alguém tivesse, então não apenas os fuzileiros navais presentes, mas todos na ilha Batia teriam pago o preço por sua imprudência. Eu ainda estou vivo. Uma voz frágil de repente quebrou o silêncio. Gion e os outros foram pegos de surpresa e se viraram rapidamente em direção ao som. O homem estava acordando lentamente, lutando para levantar suas pálpebras pesadas. Lia, ele murmurou inexpressivamente, então avistou Darren parado perto da janela, cigarro na mão. Seu corpo inteiro tremia. Fuzileiro, Darren-sama. Cerrando os dentes, ele tentou se sentar, mas caiu da cama no chão, completamente exausto. Você deveria descansar primeiro. Gion correu para ajudar, mas ele a dispensou. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de desespero enquanto ele olhava suplicante para o perfil de Darren. Darren-sama, foi você quem me salvou. No momento em que ele disse isso, Gion e Tokikaki congelaram. De repente, eles se lembraram do que o médico havia dito. O impacto não foi severo. Poderia ser. Eles olharam para as roupas sujas do homem. A fivela do cinto era claramente de metal, e ambos perceberam isso imediatamente. Se você ainda está vivo, então viva adequadamente. Darren deu uma longa tragada no cigarro com um olhar calmo enquanto falava. Sob minha supervisão, nenhum civil morre de morte não natural. Não, Darren-sama. O homem caiu de joelhos, olhando para o capitão da marinha, com o rosto contorcido de tristeza. Por favor, salve minha filha. A mãe dela morreu de doença quando ela ainda era um bebê. Ela é uma menina tão boazinha, sempre tão bem comportada. Nunca chorava nem reclamava. Ela até me ajudou a vender flores na rua. Venda flores. As palavras o atingiram como um trovão. Bate. Ele se deu um tapa forte e começou a chorar. A culpa é minha. Se eu fosse mais forte. Se eu não a tivesse mandado vender flores, nada disso teria acontecido. Ele soluçava incontrolavelmente, pressionando a testa com força no chão frio. Por favor, Darren-sama, salve Lia. Ela é tudo o que eu tenho. Eu farei qualquer coisa se você salvá-la. Serei seu servo, matarei por você. Meu jardim, meu dinheiro, pegue o que quiser. Por favor, eu imploro. Freneticamente ele começou a vasculhar suas roupas manchadas de sujeira, tirando algumas notas amassadas e sujas de lama e um punhado de moedas de seus bolsos. Suas mãos tremiam de fraqueza e as moedas escorregavam de suas mãos, fazendo barulho e se espalhando pelo chão. As moedas giraram brevemente com as superfícies manchadas de sujeira e sangue antes de pararem lentamente. Em seus rostos polidos, a luz e a sombra do mundo refletiam-se fracamente, e o rosto frio e inabalável do capitão da marinha. Não,
Você não entendeu o que eu quis dizer. A voz de Darren estava calma. Ele olhou novamente para o relógio de parede, apagou o cigarro, pegou a capa branca pendurada no cabideiro e colocou-a sobre os ombros. Em suas costas largas, a ousada e imponente palavra justiça se desenrolou, majestoso, frio, erguendo-se como ondas. Uma maré de aço e sangue esperando para surgir. O homem olhou para ele atordoado, com a confusão estampada em seu rosto pálido. Ao ver isso, Darren soltou um suspiro silencioso e fixou seu olhar firmemente nos olhos do homem. Deixe-me repetir. Sob meu comando, nenhum civil morre de morte não natural. Darren olhou para as notas amassadas nas mãos do homem e as moedas espalhadas no chão. Quanto ao dinheiro, ele deu um sorriso fraco. Eu já aceitei isso, há muito tempo. Com isso, Darren se virou e começou a caminhar em direção à saída do quarto do hospital. Onde você está indo? Gion não conseguiu evitar a pergunta. Por algum motivo, uma onda de inquietação a invadiu. Tokikaki olhou fixamente para as costas de Darren, com sangue ainda escorrendo de seus punhos cerrados. Já era hora. Darren não olhou para trás. Sua voz era calma, quase indiferente. Tempo? Gion e Tokikaki ficaram atordoados. De repente, eles se lembraram de algo. Desde o momento em que entraram na sala, Darren ficou olhando para o relógio de parede várias vezes, como se estivesse esperando por algo. Antes que pudessem responder, Darren já havia saído. Suas botas militares ecoavam nitidamente pelo longo e frio corredor. Seu olhar se tornou afiado, rebelde e frio. Darren! Uma voz chamou de trás. Darren parou e se virou para ver Momonga rapidamente o alcançando. Após um momento de hesitação, Momonga disse. Antes do incidente, a tenente-comandante Gion interagiu com aquela garotinha. Ela comprou flores dela. Ela não queria que nada disso acontecesse. Eu sei. Darren o interrompeu. Ele olhou para Momonga e sorriu levemente. Parece que você tem Gion em alta conta. Momonga deu um sorriso amargo, seus olhos brilhando com algo não dito. Há muito poucos como ela nestes mares, aqueles que realmente defendem a justiça. Darren não disse nada, porque era verdade. Foi também por isso que ele não ficou ressentido com Gion. A raiva dela nunca foi direcionada a ele. Ela sabia, assim como ele, que em plena luz do dia e sob tantos olhares, não havia como mudar o que acontecia. Sua raiva era direcionada a si mesma, em sua própria impotência, diante da impotência da justiça, diante da crueldade do mundo. Mais alguma coisa? Perguntou Darren. Momonga fez uma pausa. Você vai mesmo? Nenhum fuzileiro naval jamais fez algo assim. Você não precisa. Ele perdeu a fala. Darren de repente soltou uma risada baixa. Momonga, sabe de uma coisa? Você tem razão. Tenho vários motivos para não ir dezenas até de cabeça. Este mundo está cheio de tragédias. Os dragões celestiais causaram mais tragédias do que qualquer um poderia contar. Sou apenas um almirante do Mar do Norte, não posso consertar tudo. Se eu fizer isso, provavelmente vou me queimar. Se alguém descobrir, ninguém vai poder me proteger. Como fuzileiro naval, eu já deveria saber. Servimos ao governo mundial. Ficamos com raiva, claro, mas aprendemos a conviver com isso. Não há razão para arriscar tudo por uma estranha, por uma garotinha que nunca conheci. Um movimento em falso, e tudo que construí no Mar do Norte vira fumaça. Sim, há muitas razões para não ir. Ele sorriu. Mas há 2 razões pelas quais farei isso. Só 2. E são suficientes para acabar com qualquer motivo para não fazê-lo. Ele pronunciou cada palavra com uma clareza gélida, uma voz áspera e inflexível, como pregos frios martelados no ar. Primeiro, o Mar do Norte é meu território. Não permitirei que algo assim aconteça aqui, nem mesmo se quem estiver atrás for um dragão celestial. 2. A cara daquele desgraçado era tão nojenta que tive vontade de matá-lo. O sorriso de Darren se tornou cruel. O tipo de desejo que não consigo reprimir, não importa o que aconteça. Capítulo 32. No corredor do hospital, os dois ficaram de frente um para o outro, de longe. Do lado de fora da janela, flocos de neve flutuavam no ar. Mas Momonga sentiu que o frio interior era muito pior, frio até os ossos. O sorriso de Darren se aprofundou, tornando-se mais desafiador, beirando até a loucura. Você disse que esse tipo de coisa nunca aconteceu antes. Sim, é verdade. Nunca aconteceu. Mas só porque isso nunca aconteceu não significa que seja impossível, e certamente não significa que seja errado. De repente, seu tom tornou-se enigmático. Os significados de 1 e 0 não poderiam ser mais diferentes. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, Momonga sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Suas mãos tremeram levemente. Um medo diferente de tudo que ele já havia sentido tomou conta dele, sufocando-o e tirando-lhe o ar dos pulmões. Mas no momento seguinte, ele cerrou os punhos com força, levantou a cabeça com olhos determinados e disse entre dentes: Eu vou com você. Darren sorriu satisfeito, como se aquela fosse exatamente a resposta que ele estava esperando. Mas ele recusou sem hesitar. Não precisa. É mais fácil para mim agir sozinho. Mesmo que algo realmente aconteça comigo, confio a você a frota da Mar do Norte Marine. Fique aqui e vigie aqueles 2. Voltarei em breve. Com isso, Darren se virou e foi embora sem pensar 2 vezes. Somente quando a silhueta de Darren desapareceu no final do corredor, Momonga, que estava parado imóvel como uma estátua, finalmente soltou um suspiro lento. Ele percebeu que suas costas estavam encharcadas de suor frio. Após um momento de silêncio, ele levantou a mão em uma saudação solene em direção ao corredor agora vazio, mesmo que não houvesse ninguém lá. Momonga inconscientemente se virou para olhar pela janela. A neve cobria o mundo com uma escuridão pesada. Nuvens escuras surgiam no horizonte, relâmpagos brilhavam, trovões ribombavam, como se uma tempestade monstruosa estivesse prestes a explodir. O tempo está mudando. Ele murmurou. Então ele se virou, e seus olhos rapidamente recuperaram sua resolução habitual. Você é realmente incrível, Capitão Darren, disse ele baixinho. Sua voz tremeu um pouco, mas um sorriso genuíno surgiu em seus lábios.
como seu ajudante. É realmente uma honra. Ele cerrou os punhos. Darren estava certo. Ir com ele não adiantaria nada. Com sua própria força, ele não poderia ajudar Darren. Mas ficar para trás, talvez houvesse algo que ele pudesse fazer. 1 minuto depois, Darren, tendo saído do hospital, chegou sozinho à região norte da Ilha Batia. A área era uma vasta extensão de montanhas onduladas. Normalmente coberta por uma densa floresta verde, a neve pesada havia transformado toda a paisagem em um mundo branco. Confirmando que ninguém o estava rastreando, Darren tirou um pedaço de papel branco amassado do casaco. Restou apenas metade do papel, claramente rasgado. Um Vivre Card. Seu próprio Vivre Card. Colocando-o na palma da mão, ele podia vê-lo flutuando lentamente em uma determinada direção, como se fosse puxado por alguma força invisível. Assim que a direção ficou clara, Darren guardou o Vivre Card. Foi uma jogada arriscada, mas Darren não foi imprudente. Ele não subiu do posto mais baixo de soldado raso até sua posição atual de poder apenas pela força. Cautela, previsão, estratégia, capacidade analítica, ele acreditava que era incomparável nessas áreas. Quando ele foi designado para a missão de escolta, ele já havia verificado que todos os agentes do CP que escoltavam Saint Shields dessa vez pertenciam ao CP-1. Eles eram meros agentes de inteligência, nem de longe chegavam ao nível do CP-9, que protegia Enies Lobby. Em outras palavras, os guardas que protegiam São Shields não possuíam aqui. Era tudo o que ele precisava. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, tênues arcos de eletricidade brilhavam entre os dedos de Darren. Um campo magnético invisível irrompeu de seu corpo. O suporte de metal em seu pulso direito derreteu instantaneamente, fluindo como metal líquido enquanto se esticava em uma folha fina. Com aproximadamente 1 metro de comprimento e menos de meio metro de largura, a frente afunilava-se em um triângulo e seu formato elegante irradiava uma sensação de velocidade. Parecia um overboard branco prateado, flutuando firmemente no ar. Darren subiu na prancha, com os joelhos dobrados e a parte superior do corpo inclinada para a frente. No instante seguinte, impulsionada por uma força magnética crescente e estrondosa, a placa de metal disparou para a frente, lançando o capitão da marinha a uma velocidade estonteante. Num piscar de olhos, ele rompeu a barreira do som, deixando para trás estrondos sonicos profundos. Em pouco tempo, ele desapareceu nas nuvens escuras, engolido por raios e tempestades, desaparecendo no céu distante. Ao mesmo tempo, longe da costa da Ilha Batia, um navio luxuoso com a bandeira do governo mundial navegava lentamente pelo mar. Atim, que tempo horrível! É claramente verão e está nevando. Isso aqui não é um novo mundo. No convés, o santo dragão celestial Shields espirrou, apertou ainda mais suas vestes ornamentadas em volta de si e xingou baixinho. Sob o céu cinzento, flocos de neve espessos caíam, pousando no convés e nos mastros do navio. A embarcação, já inteiramente pintada de branco, estava agora coberta por uma camada de gelo prateado. A brisa gelada do mar soprava forte contra eles, e a baixa temperatura embaçava a cúpula de vidro que São Shields usava para se proteger do ar externo. Santo Shield-sama. De acordo com o curso estabelecido, se tudo correr como planejado, o navio oficial chegará à Terra Santa em 2 dias. Um agente do CP de terno preto caminhou respeitosamente, ajoelhou-se e ofereceu um casaco de urso macio com as 2 mãos. 12 membros da divisão CP-1 do governo mundial foram designados para servi-los durante esta viagem de retorno. São Shields pegou o casaco de aparência luxuosa e o colocou sobre os ombros com visível desagrado. Por que é só CP-1? Onde estão os agentes do CP-0? Embora cada dragão celestial tivesse seus próprios guardas pessoais, a escolta de São Shields quase foi exterminada durante um encontro com o Destruidor de Mundos, Birndiwold. Dentro da estrutura de inteligência do governo mundial, o CP-0 estava no topo da hierarquia Ciferpol, com autoridade para mobilizar agentes do CP-1 ao CP-9. Dada a ameaça que ele enfrentou, seria razoável que a Terra Santa enviasse pelo menos um agente do CP-0 para garantir sua segurança. Em vez disso, eles enviaram o CP-1, uma agência cuja principal função era coletar informações. O líder do CP-1 respondeu nervosamente. Relatório, Santa Shield-sama, o pessoal do CP-0 está trabalhando com os fuzileiros navais em uma operação conjunta para caçar o pirata Birndiwold. Muitos dos nossos combatentes foram realocados. Para esta viagem de volta, o departamento de CP já realizou uma avaliação de segurança completa. Não haverá problemas, fiquem tranquilos. Ao ouvir isso, Santa Shield-sama assentiu impacientemente. Embora os dragões celestiais tecnicamente tivessem autoridade para convocar o CP-0, esse privilégio geralmente era reservado para grandes eventos ou momentos de crise. Em circunstâncias normais, o verdadeiro poder para implantar o CP-0 estava nas mãos dos 5 anciões, a mais alta autoridade do governo mundial. Meu senhor, está frio lá fora. Por favor, volte para sua cabine para descansar, sugeriu respeitosamente o líder do CP-1. Santa Shield-sama acenou para ele ir embora. Não, leve-me primeiro para ver minha esposa. O agente do CP-1 assentiu, virou-se e conduziu-os para uma cabine separada. O interior era escuro, cheio de um cheiro forte de podridão e umidade, e levemente misturado com um cheiro metálico de sangue. No centro da sala havia uma gaiola usada para escravos. Uma garotinha estava sentada lá dentro, algemada pelos pulsos e tornozelos com a boca amordaçada. Ela tremia. Quando viu o dragão celestial entrar, seus olhos lacrimejantes e avermelhados brilharam em desafio. Ela o encarou. Que par de olhos!
O coração de Santa Shields batia forte de excitação. Essa era a sensação. A maioria das pessoas, ao descobrir sua identidade, rastejaria e tremeria como cachorrinhos de colo. Era um tédio. Mas esse tipo de olhar teimoso, era isso que tornava a conquista divertida. Observando-a lentamente sucumbir sob tortura, observando a luz em seus olhos desaparecer aos poucos. Esse processo foi a coisa mais deliciosa e emocionante do mundo. Só mais um pouquinho. Minha querida esposa, só mais um pouquinho. Quando retornarmos à Terra Santa, viveremos uma vida feliz e plena juntos. Ele não conseguiu evitar rir alto, esquecendo completamente a irritação causada pelo frio, e saiu da cabine. Seu sangue estava fervendo e ele mal conseguia se conter. Mas como um nobre dragão celestial poderia se contaminar ao se entregar a tais prazeres neste espaço imundo e de classe baixa? Além disso, ela ainda estava suja, coberta de lama. Precisava ser limpa adequadamente na Terra Santa. Caso contrário, até ele pode acabar exalando baixeza. A porta da cabine fechou-se novamente. Na escuridão, a luz fraca oscilava com o movimento do navio, projetando sombras fragmentadas nas paredes. A menina permaneceu imóvel. Seus joelhos e braços estavam cobertos de novos arranhões, provavelmente por ter sido arrastada para dentro da gaiola. Seu pequeno corpo estava encolhido em um canto, escondido nas sombras. Ninguém percebeu. Suas mãozinhas estavam cerradas em punhos. Ela segurava um pedaço de papel, escondido secretamente na palma da mão. Era algo que o belo irmão da Marinha havia passado para ela quando a amarrou. Ela não sabia o que era, mas por algum motivo, ela não desistiu. Como se pudesse lhe oferecer proteção, abrigo, e neste mundo escuro como breu, sua única esperança. Capítulo 33. Lembre-se de entregar a comida na hora certa. Não posso deixar minha amada esposa passar fome. Depois de sair da cabine que continha a gaiola dos escravos, São Shields deu uma ordem arrogante aos membros do CP1. Sim, Santa Shield-sama. Os membros do CP1 assentiram respeitosamente. Ah, certo, mais uma coisa. Santa Shields fez uma pausa e depois voltou. O fuzileiro naval de mais alta patente do Mar do Norte, aquele sujeito Darren. O CP1 ficou momentaneamente atordoado. Lembrando-se do presente enviado anteriormente pelo almirante Mar do Norte, curvou-se e disse: Está pensando em promovê-lo, meu senhor? Darren, o comandante máximo dos fuzileiros navais do Mar do Norte, atualmente ocupa a patente de capitão no quartel-general da Marinha, de acordo com informações confiáveis. Ele já foi colocado na lista de treinamento prioritário do quartel-general da Marinha e recebeu admissão no campo de treinamento de oficiais de Marineford. Ele é bastante capaz, suas habilidades e visão são impressionantes. Sob seu comando, o Mar do Norte viu melhorias significativas tanto na ordem quanto no desenvolvimento econômico. Ele definitivamente merece uma promoção. Promoção? São Shield-sama de repente caiu na gargalhada, como se tivesse ouvido a piada mais absurda. Ele zombou. Não, eu quis dizer, encontrar uma oportunidade de expulsá-lo dos fuzileiros navais, e depois matá-lo. O líder do CP1 congelou, momentaneamente incapaz de seguir a lógica distorcida do dragão celestial. Aquele homem ofendeu meu senhor? Embora os dragões celestiais tivessem imenso poder e pudessem decidir o destino de uma pessoa por capricho, Darren não era qualquer um. Qualquer um que recebesse uma vaga no campo de treinamento de oficiais de Marineford era considerado um dos melhores candidatos pelo quartel-general da Marinha. Mesmo para o governo mundial, eliminar precipitadamente um oficial-chave com comando total sobre os Mar do Norte Marines, alguém com autoridade real, não foi uma tarefa fácil. No mínimo, eles precisariam de uma razão que fosse válida no papel. Me ofender? Não. Santa Shield soltou uma risada estranha e rouca. O membro do CP1 imediatamente caiu de joelhos, tremendo de medo. Então, posso perguntar qual é o motivo? São Shields lançou-lhe um olhar de soslaio e sem aviso pisou em sua cabeça, jogando-o no chão e abrindo seu couro cabeludo. Preciso de um motivo para tomar uma decisão? Não, você não vai. Ao ver São Shield-sama explodir em fúria, o líder do CP1 tremeu violentamente, com o rosto pálido. Ele nem ousou limpar o sangue do rosto. Santa Shield soltou um bufo frio. Se eu tivesse que dar uma razão. Seus olhos se estreitaram, o olhar cheio de crueldade. Ele olhou para mim do jeito errado. Odeio o jeito que ele olha para mim. Isso é bom o suficiente? Com essas palavras, ele entrou em sua cabine particular. Diferentemente dos alojamentos usados para manter escravos, a cabana pessoal de Santa Shields era espaçosa, bem iluminada e extravagantemente decorada. Tapetes macios cobriam o chão seco, e a luz quente brilhava em lamparinas a óleo ornamentadas. Santa Shields lançou um olhar para o suposto presente enviado pelo almirante Mar do Norte. Grandes caixotes cheios de tesouros de ouro e prata estavam empilhados, ocupando todo o salão. Seu brilho multicolorido refletia-se em todas as superfícies, inundando o espaço com um tom dourado deslumbrante. Uma expressão de satisfação se espalhou pelo rosto do dragão celestial. Ele tirou seu casaco de urso e o jogou descuidadamente no chão. Passando pelos montes de tesouro, ele se aproximou de uma porta secreta no outro extremo da cabana e a destrancou. A porta escondida rangeu ao abrir lentamente. Saia, minha querida. São Shields lambeu o canto da boca. Seu desejo cresceu incontrolavelmente e no fundo de seus olhos estreitos, uma luz vermelha violenta e febril brilhou. Logo, uma mulher saiu lentamente de trás da porta secreta. Ela tinha um rosto delicado, mas suas mãos e pés estavam presos por pesadas algemas. Sua expressão era vazia e entorpecida. Suas pupilas estavam opacas e sem vida, e de seus lábios vermelhos e brilhantes, saliva pingava sem parar. Um sorriso distorcido e maníaco se espalhou pelo rosto de São Shields enquanto ele começou a rir de um jeito doentio e perturbado. Ele casualmente apertou um botão no gramofone próximo. Logo, o som suave e sedutor de um saxofone começou a preencher a cabine. Fora da cabine, no convés do navio oficial. Chefe, você está bem?
Os membros do CP1 olharam para o sangue no rosto do líder e não conseguiram deixar de perguntar. Não é nada. Ser disciplinado por Santa Shield-sama é uma honra. O líder do CP1 sorriu orgulhoso. Ele limpou o sangue do rosto, tirou um maço de cigarros, entregou um a cada um dos seus homens e acendeu um para si. Ufa! Os membros do CP1 estavam encostados na amurada do navio, exalando grossas nuvens de fumaça e com expressões relaxadas. Todos eles gostaram dessa sensação. A fumaça rica do tabaco de primeira qualidade, misturada com o frio úmido do ar carregado de neve, enchia seus pulmões, de forma pacífica e satisfatória. De pé no topo deste luxuoso e exaltado navio governamental, contemplando o mar sem limites, era como se o mundo inteiro estivesse sob seus pés. Toda vez que chegavam a uma ilha, os plebeus estúpidos e humildes se ajoelhavam diante de seus mestres, olhando para eles com medo e tremores. Esse sentimento lhes dava a ilusão de nobreza. Esse era o tipo de vida que somente homens como eles, dignos o suficiente para servir aos deuses, mereciam desfrutar. Naquele momento, o som suave e indulgente de um saxofone começou a soar fracamente de dentro da cabine. Misturados a isso estavam o riso maníaco de um dragão celestial, o estalo de um chicote e os gritos angustiados de uma mulher. Ao ouvir a melodia familiar, um traço de inveja passou pelos olhos dos membros do CP1. Santo Shield-sama começou de novo. Será que ele será generoso o suficiente para nos dar seu brinquedo de presente depois que terminar dessa vez? Hehehe. Como se lembrassem de algo que valesse a pena saborear, um sorriso malicioso apareceu no rosto de cada um deles. Seus bando de degenerados. O líder do CP1 balançou a cabeça com um sorriso irônico, impotente enquanto olhava para seus homens. Quando ele estava prestes a falar, ele congelou de repente. Porque ele percebeu que seus subordinados estavam todos olhando para trás, com os olhos arregalados de terror. Um arrepio percorreu sua espinha. O líder do CP1 se virou, arregalando os olhos lentamente. Em frente ao grande navio do governo, um homem ficou suspenso no ar sobre uma prancha de metal flutuante. A brisa do mar soprava através de sua capa larga e branca enquanto a neve caía por todos os lados. Ele levou um dedo aos lábios, sorrindo, irradiando intenção de matar. Capítulo 34. A melodia do saxofone gradualmente atingiu seu ápice. As notas abrangentes surgiam como as ondas furiosas do mar, subindo, descendo e quebrando com poder. Dentro da cabana, São Shields dançava descontroladamente, brandindo seu chicote de ferro sem restrições. Seu rosto se contorceu em um sorriso louco e estático, com os olhos brilhando de loucura. Ele batia os pés no ritmo da música, o som de cada chicotada se entrelaçando perfeitamente com o saxofone apaixonado e crescente. Pai, foto, foto. O chicote estalava impiedosamente na carne macia, e a mulher cerrou os dentes, seu corpo já coberto de vergões densos e sangrentos. Uma dor lancinante irradiava de seus ferimentos, mas ela não ousava gritar. Ela continuou mordendo, forçando um sorriso tenso e submisso em seu lindo rosto. Não, não. Esse olhar nos seus olhos, está errado. Santa Shields de repente rugiu de fúria, brandindo o chicote cravejado de pedras preciosas com ainda mais força. Você deveria me encarar com um olhar desafiador. Você deveria me odiar. Me odiar. Pense. Eu matei seu pai. Eu matei sua mãe. Agora lembre-se de tudo. Rachadura. O chicote desceu, abrindo um novo corte no peito da mulher. Ela soltou um gemido abafado, seu corpo encharcado de sangue desabando no chão, ofegando ofegantemente por ar. Mas seus olhos ficaram ainda mais submissos, ainda mais dóceis. Ela sabia muito bem que demonstrar ódio só inflamaria a luxúria distorcida do dragão celestial. A submissão, por outro lado, às vezes fazia com que ele perdesse o interesse e seguisse em frente. Droga, droga. São Shields avançou e deu-lhe um tapa no rosto com sua mão gorducha e gordurosa. Seu corpo voou 2 metros para trás. Sua bochecha inchou visivelmente, sangue escorreu do canto dos lábios e longos cabelos negros se espalharam em uma confusão. Que chato! Ele praguejou, ofegando de raiva, o que só piorava quanto mais ele pensava nisso. Sem hesitar, ele sacou a pistola dourada da cintura, destravou a trava de segurança e pressionou-a contra a testa ensanguentada dela. Ele havia planejado poupá-la se ela o agradasse. Mas agora não havia necessidade. Os nobres deuses não tinham razão para mostrar misericórdia a esses insetos imundos e de origem inferior. De qualquer forma, ele já tinha encontrado seu próximo brinquedo requintado, não é? Pensando nisso, Santa Shield soltou outra risada cruel e distorcida. Minhas desculpas, minha amada esposa, ele disse friamente, olhando para sua 17ª esposa, apertando o gatilho com o dedo. Adeus. Mas naquele momento, Santa Shields de repente percebeu que suas pupilas diminuíram. Sua expressão antes vazia ganhou clareza. Ela estava olhando além dele, bem atrás dele. Santa Shields franziu a testa. Ele sentiu um cheiro estranho, um aroma que ele conhecia muito bem. Sangue. Sangue espesso e sufocante. E então, atrás dele, veio o som de uma porta se abrindo lentamente. São Shields virou a cabeça em direção à porta da cabana, confuso. Estava sendo empurrada para abrir. Da abertura abaixo dela, um fio de sangue vermelho escorria pelo chão. Quando a porta se abriu completamente, uma rajada de vento carregado de neve uivava para dentro da cabine. Ali estava uma figura alta, encharcada de sangue. Flocos de neve estavam grudados em seu cabelo preto e curto. Uma larga capa branca ondulava atrás dele, carregando consigo o forte cheiro metálico da morte. Os olhos de São Shield se arregalaram em choque, e ele não pôde deixar de gritar. É você! Ele encarou Darren, que estava parado na porta da cabine. Pelo canto do olho, vislumbrou a cena horripilante no convés lá fora.
Cadáveres em trajes pretos estavam suspensos no ar. Os 12 membros do PC designados para a escolta estavam todos mortos, corpos sem vida perfurados por aço enferrujado, esparramados em posições retorcidas e caóticas. Eles pendiam no vento e na neve como trapos rasgados. O sangue pingava constantemente deles, tingindo todo o convés de um vermelho vivo. As pupilas de Santa Shields diminuíram até virarem pontinhos. Esse cara, ele realmente matou meus homens. Poderia ser. Naquele instante, um frio avassalador percorreu a sola dos seus pés, subindo pela espinha até a cabeça, causando arrepios no couro cabeludo. Almirante do Mar do Norte, comandante supremo dos fuzileiros navais do Mar do Norte, capitão Darren do quartel-general dos fuzileiros navais, reportando-se a Santa Shield Sama. Parado na porta, Darren estreitou os olhos, curvou-se levemente e sorriu. Bang! A pistola dourada cuspiu fogo. A bala atingiu Darren em cheio na testa, mas em vez de perfurar, soltou um ruído metálico e ricocheteou, espalhando faíscas. Parece que Vossa Excelência tem uma boa pontaria. Darren sorriu e deu um passo à frente. Você! Santo Shield Sama ficou profundamente abalado. Ao ver que o tiro não surtiu efeito, recuou involuntariamente 2 vezes. Darren, o que você está tentando fazer? O que estou tentando fazer? Essa é uma boa pergunta. Darren deu uma risadinha curta, fez uma pausa como se estivesse pensando e então piscou para ele. O que você acha, Santa Shield Sama? Santa Shield Sama congelou e então ficou furiosa. Seja lá o que for que você esteja planejando, você já me ofendeu. Você tem que morrer. À medida que o capitão da marinha se aproximava, ele apertou o gatilho freneticamente. Bang, 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 bang. Bala após bala atingiu o corpo de Darren, apenas para ricochetear sem causar danos, deixando marcas nas paredes e no chão da cabine. Depois de esvaziar vários tiros, São Shields olhou incrédulo para o homem que agora estava parado bem na sua frente. Você! Darren deu-lhe um tapa forte no rosto. O golpe quebrou a redoma de vidro que ele usava, lançando cacos em seu rosto enquanto o sangue jorrava. Sob a força aterrorizante de Darren, o rosto de porco de São Shields se contorceu grotescamente. Seu corpo foi lançado voando, girando vários metros no ar antes de bater na parede da cabine. Bang! As tábuas de madeira se partiram com o impacto. Santa Shield soltou um uivo miserável. Olhos vermelhos e cheios de veneno encaravam Darren enquanto ele apontava um dedo trêmulo. Seu imundo! 2 barras de ferro dispararam de repente do fundo da cabine, torcendo-se como raízes de árvores envolvendo os braços do dragão celestial. Elas perfuraram suas mãos gordinhas e o pregaram firmemente na parede. Ah! Santa Shields gritou como um porco sendo abatido. Capítulo 35. Os gritos miseráveis dos dragões celestiais ressoaram por todo o navio oficial do governo mundial naquele momento. Na cabana, a mulher, coberta de marcas de chicote e sangue, estava deitada em uma poça de sangue, olhando fixamente para o deus que gritava com a mente em branco. Os fuzileiros navais, na verdade, feriram um dragão celestial. Não, ele tentou matar um dragão celestial. Ele é louco? Ou apenas suicida? Qualquer ação que ofenda os dragões celestiais, independentemente de quem seja o perpetrador, atrairá a retaliação furiosa do governo mundial. E até mesmo o almirante da marinha será mobilizado para a tarefa. Esta é uma área restrita que ninguém no mar pode ultrapassar. Você é muito barulhento, disse Darren, franzindo a testa e acenando com a mão impacientemente. Com esse movimento, 2 barras de aço se ergueram do chão da cabine e assobiaram, perfurando os pés de Santa Shields como lâminas afiadas e pregando-os na parede. Sangue jorrou de suas mãos e pés perfurados, pingando no chão e se acumulando em uma poça chocante de sangue em menos de alguns segundos. Ah, você está morto. Darren! A dor insuportável fez São Shields gritar novamente, e ele quase desmaiou de dor. Ele era um dragão celestial nascido no topo de uma montanha, um deus neste mundo e um descendente do Criador. Ele foi mimado desde a infância e nunca esbarrou em nada, muito menos sofreu um ferimento tão sério. Achei que o sangue de um deus seria dourado. Nunca imaginei que ele fosse diferente das pessoas comuns. Nesse caso, os dragões celestiais também não são deuses. Darren disse com um sorriso. Os olhos de São Shields estavam vermelhos enquanto ele o encarava. Esse sorriso maldito de novo. Um sorriso hipócrita e zombeteiro, como se ele nem levasse Deus a sério. Foi esse sorriso que fez Santa Shield Sama menosprezar Darren. O que mais o irritava era não conseguir ver o medo familiar nos olhos de Darren. O medo que os plebeus humildes e desprezíveis tinham pelo nobre do mundo fez seu coração se encher de uma raiva sem fim. Você não tem medo de retaliação do governo mundial pelo que fez? Acha que consegue se safar? Santa Shields ofegava pesadamente, soltando um rosnado baixo como um animal. Retaliação? Darren riu. Quem saberia que fui eu quem fez isso? Sem mencionar, ele apontou para as montanhas de tesouros de ouro e prata empilhados na cabine. Pelo menos aos olhos de todos na ilha batia. Eu, um canalha dos fuzileiros navais do Mar do Norte, estava bajulando o grande Santo Shield Sama ao lhe dar uma grande soma de dinheiro. Quem imaginaria que um fuzileiro naval ousaria tocar em um dragão celestial? Ao ouvir as palavras de Darren, as pupilas de Santa Shield se contraíram. Ele cerrou os dentes enquanto lutava contra a tontura causada pela grande perda de sangue. Darren, eu não entendo, por que você colocou as mãos em mim? De repente, como se tivesse percebido algo. Era aquela garotinha? Do silêncio de Darren, Santa Shields obteve uma resposta definitiva. Só por causa de um civil. Seu rosto estava cheio de descrença. Um civil desprezível. Por que você teve que ir tão longe? Darren olhou calmamente para os dragões celestiais de rosto sombrio à sua frente. O sangue no chão havia se espalhado sob suas botas militares. Não era apenas um civil, ele disse de repente. Era um civil sob minha jurisdição. Santa Shields rugiu. O que é da sua conta se um civil vive ou morre? Além disso, não pense que eu não sei. Que tipo de pessoa boa você acha que é?
Quem em todo o Mar do Norte não sabe que você acumulou riqueza apoiando a máfia e explorando os plebeus humildes? Na análise final, você não é melhor que eu. Darren riu de repente. Ele estalou os dedos. O aço que estava enrolado no braço direito de Santa Shields de repente estrangulou e apertou com grande força. Estouro. Um braço decepado e ensanguentado ergueu-se no ar. São Shields se contorcia de dor e urina amarela gradualmente escorria da virilha de seu luxuoso manto de seda. Você tem razão. Eu não sou uma boa pessoa. É exatamente por isso que estou aqui. Darren disse categoricamente. Se eu fosse, provavelmente não teria tido coragem de aparecer. Claro, eu também não queria vir. Com certeza não quero lidar com dragões celestiais nojentos como você. Só quero viver uma vida tranquila e fortalecer a frota Mar do Norte. Mas eu peguei dinheiro daquele pai e daquela filha. P pegou dinheiro? São Shields ofegou de dor, com os olhos esbugalhados enquanto se contorcia. Quanto ela te pagou? Eu sou um dragão celestial. Tenho mais dinheiro do que você pode imaginar. Só me deixe ir e você pode escolher o seu preço. Não só dinheiro, o que você quiser. Mulheres. Não apenas humanas. Posso conseguir mulheres de outras raças também. Poder? Posso promovê-lo a vice-almirante agora mesmo. O que você quiser, eu posso te dar. Darren de repente soltou um suspiro. Você pode me dar qualquer coisa que eu queira? O dragão celestial ofegou, seu rosto se iluminando de esperança. Ele assentiu com um sorriso. Sim, é só dizer. Qualquer coisa. Dragão celestial típico. Há algo que eu quero. Darren olhou para São Shields, inclinou a cabeça e um sorriso frio surgiu nos cantos de seus lábios. Eu quero te matar. São Shields congelou. Mas no segundo seguinte caiu na gargalhada. Mate-me, e você morrerá também. Darren, você não esperava por isso, não é? Todos os navios do governo mundial estão equipados com vigilância oculta Dendemushi. Neste momento, o governo mundial está observando tudo o que acontece aqui. Você está morto. Ha. Seus olhos enlouquecidos se fixaram em Darren, desesperados para encontrar pânico ou medo em sua expressão. Mas ele não viu nenhuma. Apenas um sorriso. O mesmo sorriso irritante e calmo permaneceu no rosto do capitão da marinha. Uma onda de pavor surgiu na mente de São Shields, fazendo seu coração bater descontroladamente. Santo Shields, comparado ao resto dos dragões celestiais, você é considerado o mais inteligente, disse Darren com interesse. Vou te dar uma chance. Sem fazer um único movimento, as amarras de aço que prendiam São Shields se soltaram de repente. O dragão celestial caiu no chão como um saco de carne podre, ofegando pesadamente. Darren pegou um Dendemushi militar e o jogou casualmente. Experimente. Se conseguir sinal, vá em frente. Diante do olhar meio sorridente e meio ameaçador do capitão da marinha, São Shields sentiu um arrepio percorrer seu coração. Ele cerrou os dentes e tentou teimosamente descar o número do Dendemushi. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. O militar Dendemushi permaneceu em silêncio. Nenhuma resposta. A cor desapareceu do rosto de Santa Shields, deixando-o fantasmagoricamente pálido. O sinal foi bloqueado. Impossível. Ele murmurou com o olhar vazio. Naquele momento, sentiu como se sua alma tivesse sido arrancada do corpo. Ele ficou ali, atordoado e vazio. O sinal do Dendemushi está completamente bloqueado. Como isso pode ser? Se o sinal fosse bloqueado, o que quer que acontecesse neste navio oficial, ninguém no mundo jamais saberia. São Shields começou a tremer. O desespero finalmente surgiu em seus olhos. Darren observou-o em silêncio, arcos fantasmagóricos de eletricidade piscando entre seus dedos. Ele não era um idiota impetuoso que agia por impulso. Desde o momento em que São Shields se recusou a demonstrar qualquer respeito por ele e insistiu em levar a menina embora, ele já havia decidido. Aquele porco repulsivo tinha que morrer. Então, durante a prisão, ele secretamente colocou seu Vivre Card na mão da garota. Dessa forma, ele poderia traçar a rota de Santa Shields. E por meio da transferência da tarefa de segurança, ele também obteve informações sobre os membros do PC envolvidos na missão de escolta. Isso deixou apenas um último problema na eliminação de Saint Shields. Vigilância. Os navios do governo mundial normalmente tinham Dendemushi de vigilância instalados para garantir a segurança dos dragões celestiais. Mas, diante de sua habilidade, isso não significava nada. Com o nível de maestria que ele tinha sobre o Jiki no Mi, ele conseguia gerar um campo magnético com um raio de cerca de 100 metros, centrado em si mesmo. Dentro desse campo, os sinais do Dendemushi foram completamente bloqueados. Esse alcance era suficiente para cobrir o navio inteiro. Ele teve a ideia do filme Gaiola de Pássaros, de Doflamingo. E essa foi a maior razão pela qual Darren ousou tocar em um dragão celestial. Não. Por quê? Se você sabia que eu estava ganhando tempo, por que não me matou? Santa Shields de repente olhou para Darren, gritando de raiva. Ele não entendeu. Este homem claramente tinha força para matá-lo facilmente e já tinha percebido seu plano. Então por que ele simplesmente não fez isso? Darren estreitou os olhos, um sorriso zombeteiro se formando em seus lábios. Porque matá-lo rapidamente seria deixá-lo escapar fácil demais. Enquanto ele falava, as expressões desesperadas daquele pai e daquela filha na ilha Batia passaram por sua mente. No mínimo, antes de morrer, quero que você sinta o gosto do verdadeiro desespero. Com isso, Darren sacou lentamente sua pistola. No olhar desesperado e sem vida do dragão celestial, o cano da arma pressionou suavemente sua testa. Não. Um terror diferente de tudo que ele já havia conhecido encheu os olhos de São Shields enquanto ele gritava. Sou um dragão celestial. Se você me matar, bang. O tiro foi disparado. Darren não hesitou. A bala atravessou sua testa e saiu pelas costas, abrindo um buraco enorme em seu crânio. Um jato de sangue e massa encefálica em forma de leque espalhou-se pela parede da cabine. O corpo de São Shields deu um último estremecimento quando a luz em seus olhos desapareceu. Droga, pegou o dinheiro, só para um, pária. Ele caiu lentamente no chão.
Seu rosto congelou em uma mistura grotesca de confusão, descrença, horror e medo, um retrato surreal e trágico do fim. Ele estava morto. Darren ficou de pé sobre o cadáver do dragão celestial, olhando para baixo com uma voz calma. Você pegou o dinheiro, então faça o trabalho. Essa é a regra no Mar do Norte. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Você o matou. A mulher nua e machucada encarou horrorizada o dragão celestial deitado em uma poça de sangue. Seu corpo tremia enquanto ela olhava para o sangue se espalhando pelo chão, seu rosto pálido de choque. Tudo diante dela parecia irreal, como um sonho. Você matou um dragão celestial. Ela repetiu isso várias vezes em voz baixa, estendendo a mão para tocar o sangue que escorria em sua direção, sentindo sua textura quente. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos seus lábios. Você o matou. O sorriso se transformou em algo maníaco. Ha 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 ha. Você o matou. Ele finalmente morreu. Ha 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 ha. Ela caiu na gargalhada, enquanto lágrimas tingidas de sangue brotavam em seus olhos. Ele finalmente morreu. Soluço. Sua voz falhou. Então veio a torrente de soluços. Darren olhou para a mulher, rindo, chorando com uma expressão enlouquecida e distorcida, e baixou o olhar. Você está livre, ele disse. Livre? Um sorriso amargo surgiu em seu rosto. Ela virou o corpo lentamente, revelando suas costas nuas para Darren. Gravada em sua pele estava a marca vermelha e gritante do casco do dragão voador. Para alguém como eu, onde neste mundo existe liberdade. Ela levantou a cabeça e sorriu para Darren. Havia uma calma em seu sorriso, talvez até uma sensação de alívio. Obrigada, Marine-sama. Ela se esforçou para ficar de pé, depois caiu de joelhos e curvou a cabeça profundamente para Darren. Não tenho mais motivos para viver. Todos com quem eu me importava foram mortos por ele. Por favor, vá fazer o que você deve. Darren olhou para ela. Nos olhos dela, ele viu uma determinação inabalável de morrer. Ele não sabia o que ela havia suportado, ou quanto tempo ela havia sofrido sob o comando de Santa Shields. Mas ele sempre viveu de acordo com uma regra. Se você nunca sentiu a dor de alguém, não julgue a vida dessa pessoa. Eu entendo. Então, adeus. Com essas palavras, Darren se virou e saiu da cabine sem hesitar. A mulher permaneceu ajoelhada, observando a figura do capitão da marinha desaparecer na distância. Ela enxugou as lágrimas do rosto. Seus olhos não estavam mais vazios ou dormentes. Um sorriso suave e radiante floresceu lentamente em seu rosto manchado de sangue, como uma flor desabrochando tenazmente na beira de um penhasco. Obrigada, de verdade. Marine-sama. Se eu sobrevivesse, isso só iria incomodá-lo ainda mais. Ela sorriu fracamente. Então, lentamente pegou a pistola dourada do chão. Bang, bang. Rangendo os dentes, ela disparou 2 tiros no cadáver do dragão celestial. Pai e mãe, estou indo me juntar a vocês. Seu sorriso era gentil, quase pacífico. Ela levantou o cano até a têmpora. A bala final era para ela mesma. Bang. Um tiro ecoou atrás dele, seguido pelo baque de um corpo caindo no chão. Mas Darren não diminuiu o passo. Ele não era um santo. Ele não podia forçar alguém que havia escolhido a morte a encontrar a vontade de viver. Antes, ela não tinha escolha. Agora, pelo menos, ela tinha a liberdade de escolher a morte. Suprimindo a agitação de emoção interior, Darren caminhou em direção à cabine do navio oficial onde os escravos eram mantidos. A porta trancada da cabine explodiu e saiu das dobradiças. Ninguém ficou no seu caminho quando ele entrou. O ar estava carregado com o fedor de podridão e umidade. Uma fraca lamparina a óleo amarela tremeluzia na atmosfera turva. Encolhida no canto de uma gaiola, Lia se encolheu ao ouvir o barulho. O pânico tomou conta de seu rostinho, mas no momento em que viu quem era, o medo deu lugar à alegria. Darren acenou com a mão. A gaiola de aço desabou instantaneamente, torcendo-se e amassando-se sobre si mesma. Os grilhões do corpo da menina estalaram e caíram. Irmão fuzileiro. A mordaça escorregou de sua boca enquanto ela gritava, tropeçando para frente e se jogando na perna de Darren, agarrando-se com força. Darren bagunçou o cabelo dela com um sorriso. Vamos, eu te levo para casa. Lia assentiu com firmeza com os olhos vermelhos. De mãos dadas, eles saíram da cabine. Mas quando Lia pisou no convés e viu os corpos pendurados em aço, seu rosto ficou mortalmente pálido. Ela instintivamente se virou em direção à cabana. O grotesco e monstruoso dragão celestial jazia sem vida em uma poça de sangue. Lia soltou a mão de Darren e deu 2 passos aterrorizados para trás. Então, de repente, ela cerrou os dentes e se jogou em direção ao mastro. Darren estendeu a mão e a pegou pelo colarinho, levantando-a como se fosse um gatinho. O que você está fazendo? Ele perguntou com a testa franzida. A voz da menina tremeu em meio às lágrimas. Não tenho permissão para viver, tenho. Se eu fizer isso, vou causar muitos problemas para o irmão da marinha. Darren congelou por um segundo, depois soltou um suspiro silencioso. Ele se lembrou de como o pai dela tentara bater a cabeça na parede mais cedo. A semelhança entre eles era inegável. Ele a pegou no colo e disse firmemente. Você sobreviveu. Isso significa que você está vivo. Seu pai está esperando você voltar para casa. Peguei seu dinheiro. Isso significa que é meu dever protegê-lo. A menina piscou, um pouco envergonhada. Mas o dinheiro que eu te dei, não foi muito. Darren sorriu. Chega. Uma prancha de metal flutuou em direção a eles. Ele subiu nela e começou a subir em direção ao céu. Pairando no alto, Darren embalava a garotinha imunda em um dos braços. Olhou para o navio do governo mundial encharcado de sangue lá embaixo. Levantando a mão, abriu os dedos e fez um movimento distante de agarrar. Estrondo. Clang, crepitação. Atraída pelo casco metálico do navio, toda a embarcação começou a se comprimir, amassar e torcer sob uma estranha força magnética. Com um estrondo estrondoso, a pólvora e os canhões do navio explodiram. Uma enorme bola de fogo irrompeu em direção ao céu, engolfando o navio em chamas.
O calor e a onda de choque da explosão subiram. Instintivamente, Lia enterrou o rosto no peito do capitão da marinha, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. O navio afundou lentamente, e a bandeira do governo mundial, símbolo do poder supremo, foi reduzida a cinzas no incêndio. Fumaça preta subia em direção ao céu. Das nuvens pesadas acima surgiram relâmpagos e trovões estrondosos. Uma tempestade que se formava havia muito tempo finalmente se aproximava. Na luz distorcida e bruxuleante do fogo, Darin viu rostos fracos, inconstantes como um sonho. Ele viu Gion na rua com o olhar vazio segurando uma rosa. Ele viu Tokikaki batendo os punhos na parede. Ele viu o homem ajoelhado diante dele, oferecendo uma pilha de moedas em um apelo desesperado. Ele viu a mulher sorrindo enquanto levantava a pistola dourada para acabar com a própria vida. Ele viu o rosto distorcido e sorridente do dragão celestial, um rosto após o outro, uma lembrança após a outra, emergindo no fogo crepitante. Darin exalou um longo suspiro. A frustração sufocante em seu peito finalmente se dissipou. E em seu lugar, uma onda de emoção e força surgiu dentro dele poderosa demais para ser contida. Rachadura. Um relâmpago branco ofuscante cortou o céu escuro, iluminando o mundo inteiro. Então veio a tempestade feroz e implacável. O vento uivava. As nuvens se formavam. Suspensa no ar, a aura do capitão da marinha se elevava cada vez mais. Seu manto largo ondulava atrás dele como um dragão furioso. Uma força tremenda e dominadora explodiu de seu corpo, ecoando a tempestade ao seu redor. O mundo tremeu. Naquele momento, na consciência de Darin, um novo item apareceu silenciosamente. Aqui do Conquistador, 20. A aura de um rei, desperta. Capítulo 37. Ao mesmo tempo, nos penhascos vermelho sangue, a imponente headline erguia-se como uma lâmina em direção ao céu. Terra Santa Mary Geoise. Prédios de telhados azuis e paredes brancas ladeavam as ruas imaculadas. Vegetação, colinas artificiais, fontes e jardins esculpidos cercavam estruturas grandiosas e antigas aninhadas em colinas floridas, como algo saído de um sonho. Este era o reino dos deuses, o santuário sagrado e nobre onde os dragões celestiais residiam. De repente, um grito aterrorizante quebrou a paz do domínio dos deuses. Como isso é possível? Dentro de um salão ricamente adornado, um oficial responsável por supervisionar o cotidiano dos nobres mundiais caiu no chão em choque. Seu rosto empalideceu e ele tremia incontrolavelmente. Seu grito rapidamente chamou a atenção das autoridades próximas. Ao correrem para o salão principal, ficaram atordoados e sem palavras. Seus olhos se fixaram em uma carta vívere que se transformava lentamente em cinzas. A respiração ficou presa na garganta. Suas mentes ficaram em branco. Santo Shield-sama. Esse é o vívere card de Saint Shield-sama. De acordo com as últimas informações, ele não estava no Mar do Norte, tendo embarcado recentemente na viagem de volta? Como isso pôde acontecer? Os oficiais de plantão trocaram olhares de pânico. Suas gargantas se apertaram, cada um engolindo em seco inconscientemente, suas bocas secas como areia. São Shields, um dragão celestial, estava morto. Rápido! Reportem-se aos 5 anciões imediatamente. O oficial mais importante recobrou os sentidos. Cerrando os dentes, forçou as pernas fracas a se levantarem e gritou com toda a força. A notícia se espalhou como fogo. O pânico tomou conta de Mary Geoise. Agentes do PC de terno disparavam pelas ruas como sombras. Guardas da Terra Santa galopavam por estradas imaculadas, assustando os civis e forçando-os a se esconderem. Os oficiais se voltaram com medo para a escadaria celestial, com os corações batendo forte. Um dragão celestial, sagrado e supremo, estava morto. Esta foi a primeira vez desde o incidente de Vale de Deus, 8 anos atrás, que um Deus caiu nestes mares. Mar do Norte, em algum lugar no mar aberto. O céu se encheu de escuridão. Nuvens negras se agitavam como as paredes em ruínas de uma fortaleza, ameaçando ruir a qualquer momento. Uma chuva torrencial encharcou o mundo, e o navio de guerra balançou violentamente nas ondas furiosas, como se fosse jogado repetidamente por algum gigante invisível. Estrondo. Uma saraivada de tiros de canhão irrompeu das portinholas do navio. Os canos das armas brilhavam um após o outro, os canos brilhando vermelhos de calor. Explosões iluminaram o mar distante, lançando imponentes colunas de água para o céu enquanto projéteis caíam no oceano. Birndiwold, você não vai escapar. Na proa do navio de guerra, Sengoku, usando óculos de aro preto e uma barba preta bem trançada, colocou um pé à frente e rugiu em direção ao navio pirata no centro do bombardeio. A chuva caía em torrentes, ricocheteando no convés, envolvendo o navio de guerra em névoa. Os fuzileiros navais trabalharam rapidamente em meio à tempestade, recarregando os pesados canhões. Cada disparo causava um tremor na embarcação. Barorororo. Sengoku, você está longe de conseguir me pegar. No navio pirata, uma figura imponente estava confiante na proa, com os braços cruzados, sorrindo com alegria selvagem. Ele usava um casaco vermelho sangue de capitão e um capacete com chifres. Sua barba verde acinzentada tremia com o riso, irradiando uma presença profunda e avassaladora. O destruidor de mundos Birndiwold, capitão dos piratas do mundo. Recompensa, 200 milhões de barrigas. Um pirata lendário, um homem que ficou ombro a ombro com Barba Branca e Roger. Explosões ocorreram ao redor de seu navio, enviando ondas e fumaça para o ar. Mas Birndiwold não lhes deu atenção. Seus olhos se fixaram no navio de guerra com um brilho cruel, e um sorriso cruel se abriu lentamente em seu rosto. Quando se trata de poder de fogo, nunca perdi para ninguém. A figura de Birndiwold desapareceu como um fantasma. Em meio à chuva torrencial, uma sombra avançou rapidamente pelo aguaceiro, criando um breve túnel de vácuo através das camadas de água. No instante seguinte, ele reapareceu do outro lado do convés, segurando um canhão com as 2 mãos. Certo, rapazes. Ajustem a direção.
Deixem os cachorrinhos do governo mundial verem do que os piratas do mundo realmente são feitos. Ele gritou alto. Rugido. A tripulação dos piratas do mundo explodiu com energia fanática, levantando os punhos e gritando em uníssono. Em meio às ondas quebrando, um pirata cerrou os dentes e girou o leme do navio com força. Difícil para este bordo. No momento em que as palavras saíram de sua boca, o navio gemeu e inclinou bruscamente sob a pressão do vento, das ondas e dos tiros de canhão. O convés inclinava-se perigosamente, e os piratas agarravam-se às grades escorregadias para não serem atirados ao mar. A chuva caía em torrenciais, batendo violentamente na madeira. O Bindiwold apertou o canhão como um torno de ferro. Conforme o navio se movia, o cano girou lentamente, alinhando-se com um enorme navio de guerra à distância. Todo esse alvoroço só para afundar o barco de porcos de um dragão celestial. E você ficou me perseguindo o dia e a noite inteiros? Ele zombou e então soltou uma risada enlouquecida em meio à tempestade. Vamos, Sengoku. Deixe-me mostrar-lhe o poder de destruir o mundo. Ele arrancou o estupim do canhão. Bum! Uma bala de canhão preta explodiu do cano, abrindo um caminho flamejante através da chuva. Mas mais canhão 50 vezes maior. Com o forte chamado do Bindiwold, uma força invisível surgiu. Ondas de choque brancas irrompiam do projétil enquanto ele assobiava no ar. Então, algo inacreditável aconteceu. A bala de canhão inchou repentinamente, multiplicando-se de tamanho num piscar de olhos. Num piscar de olhos, expandiu-se dezenas de vezes. O projétil negro, agora com mais de 20 metros de diâmetro, também disparou para frente com uma velocidade ainda maior. No auge de seu arco, despencou direto em direção ao navio de guerra onde Sengoku estava. Sua velocidade, peso e escala cortavam o ar, gerando ondas de choque vermelhas intensas. À distância, parecia um meteoro atravessando as nuvens, descendo dos céus. Essa era a habilidade do Bindiwold. A Moa Moa no Mi, capaz de amplificar tanto a velocidade quanto o tamanho dos objetos. E com essa amplificação, a força destrutiva de qualquer coisa que ela aumentasse aumentava exponencialmente. Sem exagero, se aquela bala de canhão caísse, a explosão resultante poderia facilmente arrasar uma cidade inteira. Um brilho carmesim se espalhou por cima. Uma sombra enorme cobriu a tripulação do navio de guerra. A pressão da onda de choque descendente atingia o navio de cima. Todo o navio gemeu sob a pressão, e o convés emitiu um estalo agudo. Caramba! Sengoku rugiu com os olhos vermelhos. Se aquela bala de canhão atingisse o alvo, todos a bordo do navio de guerra, inclusive ele, seriam engolidos pela fúria do mar. Suas botas batiam contra o convés enquanto ele se lançava no ar como um míssil. Uma luz dourada brilhante irrompeu no céu. Os fuzileiros navais assistiram com admiração enquanto seu almirante se transformava instantaneamente em um imponente Buda dourado, desferindo um golpe poderoso com a palma da mão no projétil que se aproximava. Onda de impacto. Bum! Uma onda de choque dourada e colossal atingiu a bala de canhão. Após um breve momento de silêncio assustador, uma explosão estrondosa irrompeu no céu. Uma bola de fogo com mais de 100 metros de largura surgiu acima deles, e incontáveis fragmentos do projétil caíram como uma tempestade de fogo. No ar, Sengoku retornou à sua forma humana, sua expressão se contraindo enquanto ele gritava. Borsalino! Entendido. Uma voz preguiçosa ecoou pela chuva, seguida por um clarão de luz dourada riscando o céu. Yasakani no Magatama. Uma torrente de balas de energia brilhantes choveu para cima, atingindo e desintegrando os fragmentos em queda no ar. O céu brilhou com a luz, afastando a escuridão. Através da fumaça, Sengoku pousou firmemente no convés. O vento dissipou a névoa. Seus olhos se fixaram no navio pirata que desaparecia na distância, mergulhando na tempestade. Ele cerrou os dentes, prestes a dar a ordem de perseguição, mas uma voz rouca o interrompeu atrás dele. Fiquem quietos. Temos um problema. Sengoku se virou com uma carranca. Um agente do CP-0 com uma máscara marcada com padrões estranhos saiu rapidamente da cabine. Esta operação contra o Bindiwold foi um esforço conjunto entre os fuzileiros navais e o PC. A maior parte das informações veio da divisão do PC. Recuar? Encurralamos o Bindiwold. Ele não tem mais para onde correr, principalmente nestas águas caóticas. Com esse tempo ele não vai longe. Sengoku disparou. Mas o agente do CP-0 balançou a cabeça. O Bindiwold não importa mais. Ele sacou um Dendemushi militar e o entregou a Sengoku. Do receptor saiu uma voz fria e envelhecida. Sengoku, retire-se imediatamente. Sengoku ficou tenso. Ancião, a missão está quase completa. O Bindiwold caiu direto na nossa armadilha. Só me dê um tempinho a mais. Ele foi abruptamente interrompido. Ordenamos que recuem. Agora. Sengoku cerrou os dentes. Por que, meu senhor? O governo e os fuzileiros navais investiram recursos enormes nesta operação. Santa Shields está morta. No Mar do Norte. A voz dos 5 anciões congelou Sengoku no lugar. Um dragão celestial. Morto? Como isso foi possível? Sengoku. Como o único almirante ativo do quartel-general da Marinha, sua maior prioridade é investigar a morte de Santa Shields. Entendeu? Todos os outros assuntos são irrelevantes. A voz dos 5 anciãos não deixou espaço para discussão. No convés, encharcado pela chuva implacável, Sengoku respirou fundo. O fogo em seu peito foi sufocado pelo aguaceiro frio. Entendo, ele murmurou com os dentes cerrados. O agente do CP-0 assentiu, guardou o Dendemushi e desapareceu de volta para a cabine. Nesse momento, partículas douradas começaram a convergir para perto de Sengoku, formando gradualmente uma forma humanoide. Um homem alto de terno risca de giz amarelo e branco, com óculos de sol exagerados em formato de sapo e uma barba espessa. Contra-almirante.
Um monstro em ascensão da nova geração. Borsalino. Devo ir atrás deles, Almirante Sengoku? Borsalino perguntou casualmente, observando a expressão sombria de Sengoku. Sengoku olhou feio para o distante navio pirata, agora apenas uma sombra na tempestade, e de repente bateu o punho na grade, quebrando-o. Não, estamos voltando, ele rosnou com o rosto impassível. Borsalino era forte, muito além de um típico vice-almirante. Mas contra alguém como Grindelwald, um pirata que já foi rival de Barba Branca e Roger, ele ainda não havia chegado lá. Enviá-lo sozinho era um risco que os fuzileiros navais não podiam correr. Um futuro almirante, alguém com potencial monstruoso, não poderia ser jogado fora de forma tão descuidada. O que mais incomodou Sengoku foi o quão perto eles chegaram. Tantos recursos, tanto planejamento a apenas um passo de capturar o Grindelwald. E agora tudo foi em vão. Ele odiava isso, mas ele sabia que não podia desafiar o governo mundial. Um dragão celestial havia morrido, no mesmo mar, e ele era o único almirante que restava no quartel-general da Marinha. Não importava como se sentisse, precisava deixar tudo de lado e descobrir a verdade. Ainda, no Mar do Norte, quem ousaria tocar em um dragão celestial? Sengoku ficou na chuva, com água escorrendo pelo seu rosto pálido. Sua expressão escureceu. Ele ficou em silêncio, perdido em pensamentos. Capítulo 38. Mais tarde naquela noite, o almirante da frota Kong foi abruptamente acordado por seu ajudante pessoal. Suprimindo a irritação de ser despertado, embarcou em sua nau capitânia e fez uma viagem noturna à Terra Santa de Mary Geoise. Ao chegar ao rio interior, no topo da Red Line, ele foi transferido para uma embarcação oficial do governo mundial e no caminho para uma carruagem. Após 3 extenuantes horas de viagem, o exausto almirante da frota finalmente chegou ao santuário interior da Terra Santa, o Castelo de Pangeia. Apesar de ter quase 80 anos, o almirante da frota Kong não demonstrava sinais de fragilidade ou declínio. Seu espírito era aguçado, seu olhar penetrante. Com um moicano de cabelos grisalhos espetados como agulhas e um rosto marcado por uma determinação fria, ele era uma figura imponente. Sua estrutura robusta, o peito nu esculpido por definição muscular e a pele bronzeada conferiam-lhe uma beleza rude e violenta. Ele irradiava a majestade imponente e a força avassaladora de uma montanha. O manto do marechal, adornado com dragonas douradas de trigo, ondulava ao vento, reforçando sua presença imponente. Coberto de poeira pela viagem, Kong olhou para as escadas brancas como a neve à sua frente, como se elas levassem ao reino dos deuses. Sob o olhar atento de inúmeras figuras brancas fantasmagóricas escondidas nas sombras, ele se erguia ereto, peito estufado e costas retas. Fiel ao seu título de marechal, ele começou sua ascensão pela sagrada escadaria celestial. Em pouco tempo ele completou a subida. Passando por um jardim sereno repleto de cantos de pássaros e flores desabrochando, chegou a uma pequena vila em estilo ocidental aninhada entre as flores. As paredes da vila eram de um branco imaculado, com era agarrada aos cantos. O tempo deixara marcas salpicadas na superfície, e a cúpula pontiaguda erguia-se abruptamente como uma espada gigante. Almirante da frota Marechal Kong. 2 atendentes de terno preto e luvas brancas estavam na entrada, curvando-se levemente em saudação. Kong assentiu, respirou fundo e abriu a porta da vila. Lá dentro, havia um salão de reuniões modesto, mas elegantemente mobiliado. Sobre uma mesa de centro intrincadamente esculpida, um bule de chá já estava fervendo. 5 homens idosos estavam de pé ou sentados, cada um irradiando uma aura de autoridade inacessível. Esses eram os maiores poderes no governo mundial, os 5 anciões. Almirante da frota Kong, reportando-se aos 5 anciões. Kong deu um passo à frente com compostura firme, seu tom era firme e respeitoso, mas nem humilde nem arrogante. Ele olhou para o ancião sentado mais à esquerda, um homem careca, de terno preto feito sob medida, ostentando um bigode caído e uma cicatriz marcante no rosto. Parabéns, Santo Topman Varkuri, pela sua eleição esmagadora para o mais alto cargo de poder. O recém-nomeado 5 anciãos, Santo Topman Varkuri, acenou com a mão e disse roucamente: poupe-me das formalidades, Kong. Você deve saber muito bem por que o convocamos aqui desta vez. Kong respondeu em voz baixa, claro que sim. Mas antes disso, tem uma coisa que preciso perguntar. Ele fez uma pausa e seu olhar ficou penetrante. Por que você me ignorou, o almirante da frota, e deu uma ordem direta ao almirante Sengoku para recuar? A operação para capturar o Grindelwald estava em andamento há muito tempo e finalmente estava à beira do sucesso. Se deixarmos essa chance escapar, isso pode significar problemas sem fim no futuro. Kong, você está questionando a decisão do governo. Santo Topman Varkuri franziu a testa e seu tom ficou frio. De acordo com o protocolo, qualquer ofensa contra os dragões celestiais deve ser punida por um almirante da marinha. São Shields morreu no Mar do Norte, e ainda não responsabilizamos seus fuzileiros navais pelo fracasso deles. Ou você está dizendo que a vida de um nobre mundial é menos importante do que alguma missão de prisão? Com essas palavras, os outros 5 anciões voltaram seus olhares frios para Kong, e a pressão o atingiu como uma onda gigante. Diante da mais alta autoridade do governo mundial, Kong sentiu um arrepio na espinha, mas não se curvou. A segurança dos dragões celestiais é, claro, importante. Mas capturar o Grindelwald é igualmente urgente. Ele é perigosamente ambicioso e terrivelmente poderoso. Ele tem o poder de destruir o mundo. Não podemos esquecer que foi o ataque do Grindelwald que levou ao naufrágio de Santa Shield-sama em primeiro lugar. Enquanto o Grindelwald permanecer à solta, este mar nunca conhecerá paz. Além disso, posso designar outra pessoa do quartel-general da Marinha para investigar a causa da morte de Santa Shield-sama. Quem você poderia enviar? Interrompeu friamente o loiro 5 anciãos.
Um sorriso irônico surgiu no canto de sua boca. Há apenas 3 almirantes no quartel-general da Marinha. Zephyr se demitiu e Garp recusou promoções repetidas vezes? E agora? Você planeja enviar Garp para investigar a morte de um dragão celestial? Ou você mesmo vai para o Mar do Norte? Ao ouvir o questionamento implacável, Kong abriu a boca, mas não obteve resposta. A frustração cresceu dentro dele. Embora parecesse ter imensa autoridade como almirante da frota, na verdade, havia muito poucos que ele realmente podia comandar. Tomemos como exemplo Zephyr. Depois da tragédia que sofreu, ele já havia se afastado das funções na linha de frente há muito tempo. Se Kong não tivesse implorado pessoalmente a ele, e se não fosse pelo vínculo que eles compartilhavam como professor e aluno, Zephyr já teria deixado os fuzileiros navais de vez. Embora ainda tivesse o posto de almirante, Zephyr praticamente se aposentou do serviço ativo, dedicando-se inteiramente ao treinamento de novos oficiais. Nem mesmo Kong, como almirante da frota, podia ir contra sua vontade pessoal. E quanto àquele bastardo do Garp? Enviá-lo para investigar a morte de um dragão celestial? Que piada! Aquele desgraçado provavelmente comemoraria a notícia com donuts na mão, rindo e dizendo, bem feito para eles. Diante de tudo isso, Sengoku realmente era a única opção viável. Percebendo isso, Kong cerrou os dentes e os punhos. O nível de perigo do destruidor de mundos, Birndiwold, foi classificado como extremamente alto pelo quartel-general da Marinha, tanto que ele superou até Roger e Barba Branca. Roger e Barba Branca podem ter sido mais fortes em termos de poder e influência, mas não costumavam atacar civis ou cidades sem motivo. Roger, embora conhecido por seguir seus impulsos, geralmente não tinha como alvo não combatentes. Ele até cooperou com os fuzileiros navais durante o incidente do Vale de Deus. Barba Branca tinha pouca ambição, vagava pelo novo mundo, recrutando novos tripulantes e construindo sua chamada família. Mas Birndiwold era um tipo diferente de louco. Seu lema era eliminar tudo que estivesse no meu caminho. Seus métodos eram brutais, e ele não hesitaria em destruir cidades, ferir civis ou até mesmo atacar bases da Marinha para atingir seus objetivos. Ele nutria uma ambição enorme de derrubar o governo mundial, e com o terrível poder destrutivo da Momoa no Mi, a ameaça que ele representava à paz mundial excedia em muito a de Barba Branca ou Roger, e eles estavam tão perto de capturá-lo. O santo Topman Valkyrie olhou para a expressão perturbada de Kong e disse lentamente, Kong, CP já se infiltrou nos piratas mundiais. O mundo de Birnd não tem mais para onde fugir. Kong ficou momentaneamente atordoado. CP, já tinha chegado a tripulação do Birndiwold? O velho careca, vestido com trajes de treinamento e polindo calmamente sua katana, disse categoricamente. Este assunto termina aqui. Não vamos perder mais tempo com isso. A morte de um dragão celestial está ligada à reputação do governo mundial. A verdade precisa ser completamente revelada, e os fuzileiros navais precisam cooperar plenamente para nos dar uma explicação. E além disso, bloqueie todas as informações. Este incidente deve ser mantido estritamente confidencial. Entendido. Kong sabia que àquela altura continuar discutindo era inútil. Nem todos os dragões celestiais eram tolos arrogantes e mimados, pingando ranho e latindo ordens. Mas nascer com um poder inimaginável, com imenso privilégio desde o nascimento, era um ambiente propício para idiotas, monstros, narcisistas e lunáticos. Mesmo assim, entre eles havia um pequeno número de elites que possuíam talento, intelecto e força genuínos. Receberam a melhor educação dos melhores tutores em todas as áreas, rigorosamente treinados e selecionados até que, na idade adulta, gradualmente ascenderam à liderança central do governo mundial. Se todos os dragões celestiais fossem porcos enlouquecidos, o governo mundial já teria entrado em colapso há muito tempo. Não teria como durar 800 anos. Os 5 anciões diante dele, detentores da autoridade suprema do governo mundial, eram a elite entre as elites. A linhagem deles naturalmente os alinhou à defesa do governo e do status dos dragões celestiais. Isso era inevitável. Para eles, os dragões celestiais eram os deuses supremos deste mar. Essa era sua linha de raciocínio. Sua lei de ferro. Inquebrável. Inegociável. No entanto, pelas palavras finais dos 5 anciões, Kong sentiu algo mais. Mantenha isso em segredo. Capítulo 39. Mar do Norte. Área onde um navio oficial do governo mundial afundou. O vasto mar se estendia infinitamente sob um céu cinza, onde flocos de neve do tamanho de penas de ganso continuavam a cair. Sim, Marechal Kong. De acordo com a rota fornecida pelo departamento de CP, cheguei ao local. A bordo do navio de guerra, Sengoku segurava um Dendemushi militar em sua mão, relatando com uma expressão sombria. Ele ajustou seus óculos de aro preto e examinou rapidamente a superfície do mar. Não há muitos vestígios claros na cena. Entendido. Ele desligou o Dendemushi e soltou um suspiro longo e pesado. A equipe de mergulho já foi enviada. Os superiores estão levando este incidente muito a sério. Uma figura fantasmagórica, envolta em um manto de seda e usando uma máscara com padrões estranhos, apareceu ao lado de Sengoku. Uma voz rouca ecoou sinistramente por baixo da máscara. Sengoku assentiu, embora por dentro não estivesse impressionado. O mar se agitava violentamente. Apenas alguns pedaços de destroços flutuavam sobre a água, com um ou outro membro queimado e apodrecido, completamente inidentificável. De acordo com a Terra Santa Mary Geoise, o momento exato do incidente foi determinado pelo momento em que o Vivre Card de São Shields foi reduzido a cinzas. E daquele momento até a chegada de Sengoku ao local, 3 horas inteiras se passaram. 3 horas, o suficiente para o mar revolto engolir quaisquer vestígios ou evidências restantes. Nesse ponto, de que adiantaria enviar uma equipe de mergulho? Todo esse esforço por um dragão celestial morto. Eles até deixaram o Birndiwold escapar no processo.
Sengoku não pôde deixar de se sentir um pouco irritado. Ainda assim, por mais absurdo que parecesse, era uma ordem direta do governo mundial. Independentemente de seu descontentamento ou receio, Sengoku executaria a tarefa da melhor maneira possível. O governo já havia emitido uma ordem de silêncio. Se a notícia desse incidente fosse divulgada, isso mancharia a autoridade do governo e prejudicaria sua imagem. E este caso envolvia um dragão celestial sensível e complexo. Era uma verdadeira dor de cabeça. Sengoku olhou inconscientemente para uma parte próxima do convés, e sua boca se contraiu incontrolavelmente. Enquanto ele, o almirante da frota, estava se esgoelando, seu ajudante Borsalino. Aquele bastardo estava descansando em uma cadeira de praia tomando suco de melancia como se nada daquilo tivesse algo a ver com ele. Borsalino! Sengoku cerrou os dentes e rugiu. Estamos no meio de uma missão. Ao ouvir o grito de Sengoku, Borsalino levantou as duas mãos em sinal de rendição e sorriu. Estou indo, estou indo. Ele lentamente colocou o suco na mesa, levantou-se da cadeira e caminhou até lá. O que você encontrou? Sengoku respondeu impacientemente. Deixe-me dar uma olhada. Borsalino coçou a barba por fazer com uma das mãos, levantou os óculos escuros e olhou fixamente para a cena do crime. 2 segundos depois, sua boca se abriu ligeiramente, como se tivesse tropeçado em algo engraçado. Ele disse em um tom exagerado. Coisas assustadoras. O dragão celestial morreu de forma tão limpa. Nem um pedacinho de carne sobrou. O ar ficou frio. O convés caiu em um silêncio assustador. Cal, cal. Alguns corvos voavam pelo céu. Sengoku, 1. CP-0, 1. Fuzileiros navais, 1. Borsalino, Sengoku, 1. Sentindo a intenção assassina do CP-0 ao seu lado, os olhos de Sengoku se contraíram violentamente. Ele lutou contra a vontade irresistível de jogar aquele macaco amarelo no chão, rangendo os dentes enquanto rosnava. Borsalino, seu pirralho maldito! Sai da minha frente! Borsalino levantou as mãos novamente, o rosto cheio de inocência. Tudo bem, tudo bem. Ele voltou com um olhar de arrependimento, murmurando. Foi você quem me pediu para ajudar, sabia? Então ele se deitou na cadeira de praia e calmamente pegou seu suco de melancia. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Ao ouvir o murmúrio de Borsalino, o rosto de Sengoku empalideceu, depois ficou branco. Sua expressão se contraiu enquanto seus punhos se fechavam e relaxavam repetidamente. Ele não queria nada mais do que dar um tapa na própria cara. Se ao menos ele tivesse feito de Sakazuki seu ajudante. Os dois se formaram juntos na academia naval, sendo os primeiros da turma, ambos aclamados como monstros. Pelo menos aquele pirralho sombrio do Sakazuki não era tão irritante. Como foi que eu escolhi o Borsalino, aquele desgraçado? Sengoku gemeu e segurou a testa. Mas não adiantava se arrepender agora. Sakazuki era muito extremista, paranoico, implacável com piratas e propenso a desobedecer ordens. Isso era algo que Sengoku não conseguia tolerar. Mesmo que Borsalino frequentemente o deixasse louco, pelo menos ele seguia ordens. Sengoku soltou um suspiro profundo. Diante do rosto frio e indiferente do CP-0, ele forçou um sorriso e estava prestes a falar. Buruburu, buruburu. O toque repentino do Dendemushi militar interrompeu Sengoku no meio da frase. Ele franziu a testa, lançou um olhar de desculpas ao CP-0 e atendeu a ligação. Este é o Sengoku. Uma risada alta e barulhenta irrompeu na fila. Ha 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 ha. Sengoku, como vão as coisas aí? Você cuidou do Birndiwold, certo? Já terminei aqui? Você não acreditaria, meus punhos de ferro esmagaram a cabeça daquele Shinjao com tanta força que ela desabou. Cara, essa foi uma luta e tanto. Ha 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 ha. O Dendemushi imitou alegremente um rosto com narinas dilatadas, rindo histericamente. Sengoku riu baixinho. Shinjao, o Broca, líder da marinha Appo, mundialmente conhecido por aquela cabeça de ferro. E você realmente a amassou? Ele deve estar rangendo os dentes de raiva agora, Garp. Ele balançou a cabeça cansado. Minha missão foi um fracasso. Surgiu uma emergência e o Birndiwold escapou. Uma emergência? Que tipo de emergência? Garp coçou a cabeça e então olhou desconfiado. Não faz sentido. Ei, ei, ei. Sengoku, não me diga que você simplesmente não conseguiu vencer o Birndiwold e inventou alguma desculpa? Sengoku fez uma careta. Sai daqui. Estou ocupado. Um dragão celestial morreu no Mar do Norte. Estou aqui sob ordens do governo mundial para investigar. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Sengoku imediatamente se arrependeu. Com certeza, a risada alta de Garp explodiu do Dendemushi. Ha 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 ha. Um dragão celestial morreu? Bem feito para ele. É uma pena que eu não saiba quem fez isso, senão eu mesmo apertaria a mão deles. Ha 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 ha. Que morte linda! A cada gargalhada de Garp, o rosto de Sengoku ficava mais sombrio. A intenção assassina que emanava do CP-0 ao lado dele ficou mais forte, densa o suficiente para gelar o ar. Vamos lá, Sengoku. É só um dragão celestial. Quem se importa? Tem um monte deles na Terra Santa. Só faça uma investigação falsa para parecer legal. Um lixo desses merece de qualquer jeito. Ha 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 ha. Observando Garp devagar com entusiasmo crescente, Sengoku olhou nervosamente para o CP-0 imóvel ao lado dele. Por fim, ele cerrou os dentes e deu um lembrete amigável. Garp, você não pode falar assim. Estamos falando de um nobre mundial do mais alto status. Por favor, Sengoku, poupe-me dessa encenação. Não pense que não sei como você realmente se sente. Sengoku se sobressaltou, agarrando rapidamente o Dendemushi e berrando. Garp, o representante do CP-0 do governo mundial está bem ao meu lado. O convés ficou instantaneamente em silêncio. Um segundo depois. Ah, tudo o que eu disse? Não conta. Retiro tudo o que disse. O Dendemushi imitou o rosto de Garp, negando freneticamente. Então, Buru, a chamada foi interrompida abruptamente. Sengoku,
Ele ficou olhando em silêncio e atordoado por alguns segundos. Então ele piscou, pigarreou, guardou o Dendemushi e se virou para o CP0, que permaneceu em silêncio absoluto. Sua expressão mudou repentinamente para uma de extrema seriedade e gravidade. Em tom solene, ele declarou: certo, vamos começar a investigação. Sob o olhar vazio e sem emoção do CP0, Sengoku ergueu o punho cerrado, declarando com retidão: a todo custo, investigue. Investigue a fundo. Vamos chegar ao fundo disso. Capítulo 40. As ondas rolavam e agitavam-se. No convés do navio de guerra, Sengoku andava de um lado para o outro, inquieto, com as mãos cruzadas atrás das costas e a expressão carregada de preocupação. Flocos de neve caíam do céu cinzento, pousando em seus cabelos e uniforme, mas ele não lhes dava atenção. Respingo. Com o som das ondas quebrando, cabeças começaram a emergir do mar. Era a unidade de mergulho retornando. Relatório ao almirante Sengoku. O navio oficial foi completamente destruído. A maior parte dos destroços foi espalhada pelas correntes. Não encontramos vestígios significativos. Mas o que podemos confirmar é o seguinte: o navio foi destruído em um tempo muito curto. A munição e a pólvora armazenadas na cabine principal pegaram fogo, causando um incêndio e uma explosão. Um dos mergulhadores, todo molhado, subiu rapidamente a bordo, fez uma saudação e deu seu relatório. Então é realmente assim? O coração de Sengoku afundou. Pelos vestígios deixados na superfície, ele já suspeitava disso, mas as pessoas sempre esperam alguma margem de erro. Franzindo a testa, ele se virou para o membro silencioso do CP0 que estava ali perto. E a vigilância do Dendemushi? Se não me engano, navios oficiais do governo mundial são obrigados a levar Dendemushi de vigilância para garantir a segurança dos dragões celestiais. O CP0 parou por um momento sem responder, então silenciosamente se virou e caminhou em direção à cabana. Sengoku piscou momentaneamente atordoado, antes de rapidamente segui-lo. Assim que entraram e a porta da cabine foi fechada, certificando-se de que não havia mais ninguém por perto. O membro do CP0 lentamente puxou um único Dendemushi transmissor de imagens de dentro de suas vestes e o colocou sobre a mesa. Havia equipamento de vigilância a bordo. Normalmente, qualquer pessoa que embarque no navio é capturada imediatamente na gravação. Sua voz era baixa, a máscara sinistra com seus padrões estranhos encarava Sengoku com um olhar vazio. O olhar vazio por trás dela enviou um arrepio inexplicável por Sengoku. Essa é a filmagem daquela época. Sengoku instintivamente estendeu a mão para ativar o Dendemushi, mas o CP0 de repente deu um passo à frente, pressionando sua mão e dizendo friamente: esta filmagem envolve a privacidade do governo mundial e dos dragões celestiais. Não importa o que você veja, não deve ser compartilhado. Sengoku olhou para ele e respondeu calmamente: eu entendo. Só então o CP0 retirou sua mão enluvada. Quando a imagem que Dendemushi começou a projetar, uma fraca luz branca preencheu a cabine escura. Vários vídeos de vigilância de diferentes ângulos apareceram diante dos olhos de Sengoku. A primeira imagem a aparecer, um porto em forma de lua crescente branca. Parecia estranhamente tranquilo devido às operações de limpeza, antes movimentado, agora desolado. O céu estava nublado e cinza, a neve caía pesadamente, lançando uma atmosfera triste sobre o cenário. Em uma das imagens, Sengoku viu vários agentes do CP1 em trajes pretos carregando caixas pesadas para a cabine principal. Então Son Shields apareceu, usando sua cúpula de vidro característica, caminhando arrogantemente no navio oficial sob escolta do CP1. As velas estalavam ao vento enquanto o navio se afastava do porto. De diferentes ângulos de vigilância, Sengoku viu uma garotinha com os olhos inchados de tanto chorar, mãos e pés algemados. Agentes do PC a arrastaram rudemente para uma cabine separada, onde ela se enrolou indefesa em um canto escuro, tremendo de desespero. Ele viu agentes do CP1 no convés fumando e brincando sem se importar. Ele viu montanhas de ouro e prata empilhadas na cabine principal. Ele viu um dragão celestial chicoteando uma mulher ao som de música de saxofone, dançando em êxtase e frenesi. Em apenas alguns instantes, ele testemunhou o paraíso e o inferno na terra, decadência e brutalidade, esplendor e desespero, separados apenas por uma única parede. Esses contrastes chocantes se desenrolaram diante de seus olhos, todos ao mesmo tempo. O que ele não percebeu foi que seus punhos se fecharam fortemente em algum momento. De repente, a filmagem congelou e depois se dissolveu em estática. Sengoku olhou em silêncio atordoado. E o resto das imagens de vigilância? Voltando a si, Sengoku respirou fundo para suprimir o desconforto no peito e perguntou rigidamente. Uma voz rouca e fria ecoou por baixo da máscara assustadora do CP0. Era só isso. A vigilância Dendemushi no navio oficial transmitiu apenas por um instante antes que o sinal fosse completamente cortado. As imagens desapareceram junto. O coração de Sengoku disparou. Ele deixou escapar. Você está dizendo que o navio inteiro afundou e todos a bordo morreram em menos de um segundo? Mesmo quando ele disse isso, ele achou difícil de acreditar. Considerando o quão completamente os navios oficiais do governo mundial estavam equipados com vigilância Dendemushi, deveria ser impossível para alguém se infiltrar sem ser notado. Mesmo que alguém ousasse atacar um dragão celestial, teria que lidar com os agentes da CP a bordo. O CP1, embora encarregado principalmente da coleta e análise de informações, era composto por agentes de elite treinados por meio de programas especializados do governo. Cada um deles tinha força de combate comparável, no mínimo, a um oficial do quartel-general da Marinha. Com eles presentes mesmo em uma emboscada, a vigilância deveria ter ao menos capturado a aparência ou silhueta do agressor. Mas a filmagem foi interrompida em um instante.
Da perspectiva de Sengoku, havia apenas uma explicação possível. O atacante destruiu o navio inteiro em uma fração de segundo antes que alguém pudesse reagir e de uma distância fora do alcance de vigilância do Dendemushi. O membro do CP-0 permaneceu em silêncio. Mas o silêncio foi resposta suficiente. A expressão de Sengoku tornou-se sombria e intensa. Alguém capaz de tanto poder. Ele cruzou os braços com as sobrancelhas franzidas, pensativo, para destruir o navio instantaneamente de longe. Não havia muitos nos mares que pudessem fazer isso, mas o número não era 0. Pelos padrões da marinha, nem mesmo um vice-almirante conseguiria fazer isso tão facilmente. Num piscar de olhos, nome após nome ecoou na mente de Sengoku. Cada um deles era uma figura aterrorizante conhecida no mundo todo, cujos rostos relampejavam em sua memória. De repente, o CP-0 falou novamente. De acordo com a análise dos destroços restantes feita pelo departamento de CP, o ataque não foi realizado com esgrima. Então eles descartaram um grande espadachim? Sengoku piscou, mas depois balançou a cabeça. Isso não significa muita coisa. Golpes de longo alcance poderiam causar esse nível de destruição, mas alguém tão poderoso normalmente teria vários métodos de ataque. Barba Branca e Shiki, o Leão Dourado, são excelentes exemplos. Como se algo tivesse acabado de lhe ocorrer, ele pegou um Dendemushi militar e ligou para o quartel-general. Em 3 segundos, a linha foi conectada. O rosto de Sengoku estava severo enquanto ele falava. Ei, Tsuru, aqui é o Sengoku. Sim, estou investigando o ataque ao dragão celestial. Você pode verificar para mim se houve algum sinal do Barba Branca, Roger ou Shiki nos últimos 3 dias? O quê? Nenhum deles apareceu no Mar do Norte recentemente? Sengoku ficou em silêncio por um momento. Tudo bem, entendi. Obrigado, Tsuru. Ele guardou o Dendemushi e começou a andar de um lado para o outro dentro da cabine escura, resmungando para si mesmo. Então não é um desses caras. Então, com base na cena, na natureza do ataque, e no fato de que um dragão celestial era o alvo, o atacante mais provável seria. A expressão séria de Sengoku de repente se transformou em algo um pouco mais estranho. Burn the World, um ataque de longo alcance que poderia destruir um navio oficial em um instante. Brutal e violento, sem medo de atacar o governo mundial ou os dragões celestiais. E o local por acaso era Mar do Norte. Se o momento do incidente não tivesse coincidido com sua perseguição ao Burn the World, Sengoku já teria apontado o Destruidor de Mundos como culpado. A trilha estava fria de novo. Sengoku esfregou as têmporas. Naquele momento, toque, toque, toque. O som de batidas quebrou o silêncio. Sengoku fez uma pausa. Usando o Haki de observação, sentiu que era Borsalino na porta. Após uma breve hesitação, ele desligou a imagem Dendemushi e gritou. Entre. Borsalino abriu a porta e entrou. Almirante Sengoku, acho que descobri quem atacou o navio do dragão celestial. Ele entrou calmamente na cabine. CP-0 levantou uma sobrancelha. Os olhos de Sengoku brilharam. O que você acha? Com um sorriso largo, Borsalino estufou o peito e disse solenemente. Reis dos mares. Ele permaneceu alto e orgulhoso, parecendo presunçoso. Sengoku. CP-0. Um segundo depois, o som de Sengoku explodindo de raiva ecoou pelo navio, sacudindo todo o navio de guerra. Seu desgraçado, caia fora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.